Capítulo 301. Antes um amigo, agora, um inimigo. As palavras que escaparam da boca de Kakashi fizeram com que a temperatura ao redor parecesse cair 10 graus instantaneamente. Esse nome familiar, mas ao mesmo tempo desconhecido. A voz que saiu de sua boca soou um tanto rouca. Neste momento, ele não sabia se devia ficar chocado, emocionado ou talvez, triste. Esse amigo próximo que morreu salvando naquela época. Originalmente era a obsessão mais profunda no coração de Kakashi, um nome que não deveria ser profanado. No entanto, a partir desse momento, tudo mudou. Naquela época, após concluir uma missão na Terra do Fogo, Kakashi só queria encontrar uma rua comercial qualquer para comprar o livro recém-lançado de Jiraiya, Isha Isha Paradise. Inesperadamente, por ter comprado o último exemplar, ele recebeu a visita de um jovem fã de livros. Naturalmente, Kakashi não reconheceu aquele jovem naquele momento. Mas agora ele sabia. Ele era um shinobi extremamente poderoso da Vila Megakure, chamado Kyo. E foi da boca daquele Kyo. Foi Kakashi quem primeiro soube da notícia de que Obito ainda está vivo. Além disso, havia informações de que Obito havia sofrido lavagem cerebral por um velho e estava seguindo o caminho errado. Para ser honesto, quando ele ouviu isso na época, além do choque, Kakashi naturalmente relutava em acreditar naquilo. Afinal, desde a infância, Obito havia demonstrado uma personalidade muito alegre, uma resiliência extremamente forte e um desejo ardente de se tornar Hokage. Para alguém como ele, Kakashi jamais poderia acreditar que ele se tornaria maligno. Portanto, depois disso, Kakashi começou a seguir a característica da máscara espiral, mencionada por Kyo, tentando encontrar Obito e confrontá-lo cara a cara. No entanto, com o passar dos anos, ele ainda não teve oportunidade de ver esse amigo próximo. Até mais de um mês atrás, Jiraiya trouxe uma inteligência ainda pior. Obito não só se tornou maligno, como também se aliou a Sasuke, que também havia se tornado maligno, para iniciar um misterioso plano de ataque terrorista. Eles se infiltraram em várias grandes aldeias e com métodos extremamente violentos, expulsaram os Jinchuriki dessas aldeias. E até o momento, com exceção do Jinchuriki da Raposa de 9 Caudas de Konoha, que ainda estava a salvo, todos os outros Jinchuriki foram capturados. Nem mesmo o famoso B do combo AB de Komogakure foi páreo para eles e foi levado. Foi precisamente por isso que esta cúpula dos 5 Kages aconteceu. Se Kakashi não pudesse confiar plenamente naquele Kyo de Amegakure, então ele não pôde duvidar de Jiraiya. Jiraiya, como um grande shinobi preocupado com Konoha, que certa vez treinou o 4º Hokage, Namikaze Minato, sem dúvida tinha grande credibilidade pública. Já que até ele falava num tom quase categórico. Deve estar muito próximo da verdade. Portanto, por mais que Kakashi relutasse em acreditar nisso, ele teve que se forçar a aceitar esse fato. E neste momento, sem que ele soubesse, quando Obito à sua frente ouviu o nome que escapou de sua boca, ele também ficou obviamente paralisado instantaneamente. Sua expressão congelou, ele ficou estupefato no local. O que está acontecendo? Esse cara simplesmente gritou meu nome? Quem diabos fez isso? Minha identidade não deveria ser conhecida apenas pela Akatsuki? Por que Kakashi sabe disso? Konoha lidou com o pessoal da Akatsuki? Assim como Obito estava se sentindo perplexo. De repente, voxax! Voxax! 2 sons de vento surgiram e em seguida, a aura do chakra desceu instantaneamente. No instante seguinte, 2 figuras familiares apareceram ao lado de Kakashi. O olhar de Kakashi se desviou reconhecendo-os instantaneamente como os 2 guardas do 3º Tsuchikage, Akatsushi e Kurotsushi. E neste momento, no momento em que aterrissaram, seus olhares, é claro, imediatamente se voltaram para Obito na neve à sua frente. Suas expressões eram obviamente muito solenes, prontas para a batalha. Após um instante, Kurotsushi falou seriamente. Kakashi-san, ouvimos a comoção aqui e corremos para cá. Você parece ferido, está bem? Ao ouvir isso, Kakashi ficou momentaneamente atônito, depois balançou a cabeça, dizendo: Estou bem. Nesse instante, ao ver esses 2 shinobi da terra chegarem, ele ficou momentaneamente atordoado, mas logo percebeu que todos estavam agora unidos em uma mesma frente. A pessoa que estava em uma frente diferente era, na verdade, seu antigo amigo que estava sentado do outro lado da rua. Confirmando que Kakashi não estava ferido.
O olhar de Kurotsushi então se voltou para o homem mascarado à sua frente, seus movimentos sem relaxar nem um pouco, dizendo firmemente: Esse cara, quem é ele? Assim que suas palavras foram ditas, a respiração de Kakashi parou por um instante, ligeiramente atordoado. Seu olhar se voltou para a frente. De repente, seus olhares se cruzaram com os daquele único Sharingan de óbito. Neste momento, foi como se o tempo tivesse parado. O olhar de Kakashi vacilou, então ele baixou os olhos com um leve tom de amargura. Quem era exatamente a pessoa que estava à sua frente? Um amigo próximo que faleceu? Um inimigo renascido? Kakashi achou difícil tomar uma decisão em tão pouco tempo. Mas, se ele não aproveitasse essa oportunidade para descobrir, talvez nunca soubesse a verdade. E para descobrir, ele precisava derrotá-lo ali. Há muitos anos, naquela rua comercial, aquele jovem de olhos dourados de Amegakure dissera com um leve sorriso: Se algum dia no futuro você vê um homem usando uma máscara laranja em espiral, se autodenominando Uchiha Madara em algum lugar, então não hesite. Tente acertá-lo diretamente no rosto com o Chidori. Porque depois de quebrar essa máscara, você provavelmente verá um rosto familiar. Pensando nisso, Kakashi ergueu o olhar novamente, seu coração se firmando mais uma vez. Ele encarou o silencioso óbito à sua frente e com um tom de calma sem precedentes, disse levemente: Outrora, um amigo. Mas desta vez, um inimigo. No instante em que suas palavras foram proferidas, Voxas! Kakashi não hesitou, avançou e saltou, seu corpo disparando como uma flecha. E em sua mão direita, um relâmpago azul brilhante, como uma lâmina capaz de destruir tudo, irrompeu com um ímpeto aterrador, mirando diretamente na máscara de óbito à sua frente. Capítulo 302. Como esperado do Sharingan Kakashi. Num instante, a luz elétrica azul e intensa, como uma flecha disparada de um arco, atingida em cheio o homem mascarado à sua frente. Os relâmpagos cortaram o ar, emitindo um som crepitante e abrasador. Os arcos estendidos cintilaram com uma intensa sensação de intenção assassina. Esse golpe foi claramente muito mais forte do que aquele que ele usou contra Sasuke anteriormente. Era algo absolutamente sério, uma força criada para quebrar a máscara do oponente. E neste momento, Akatsuki e Kurotsuchi, que estavam ao lado dele, imediatamente contraíram as pupilas, violentamente abaladas. O que está? Ele simplesmente começou assim, sem mais nem menos. Há pouco tempo ele estava falando sobre amigo e inimigo e agora, não hesitou nem um pouco. Na verdade, pelas palavras de Kakashi agora mesmo, Akatsuki e Kurotsuchi já tinham notado um detalhe. O homem mascarado à sua frente era muito provavelmente um antigo shinobi de Konoha, e poderia até ter trabalhado com Kakashi, caso contrário, não seria chamado de velho conhecido. E agora, já que ele havia se tornado um inimigo, ou seja, a pessoa à sua frente era um ninja renegado de Konoha. TSK. Mesmo enfrentando um antigo camarada, ele conseguiu demonstrar tamanha determinação ao desferir um golpe tão poderoso. Isso era realmente algo que apenas um shinobi experiente em batalha poderia fazer. Como esperado do Kakashi com Sharingan, Akatsuki e Kurotsuchi não puderam deixar de admirar seus corações. Mas naturalmente suas mãos também não estavam ociosas, preparando-se para erguê-las e auxiliar Kakashi a conter o inimigo. No entanto, no instante em que levantaram as mãos, perceberam simultaneamente que algo estava errado. As expressões de ambos mudaram imediatamente. Espere, o que está? Esse cara, diante do ataque do Kakashi, ele nem tentou desviar? Isso mesmo, neste momento. O Chidori de Kakashi passou a menos de 10 centímetros do homem mascarado. E aquele homem vestido de preto e usando máscara se mostrou completamente imóvel, como se a ignorasse. E neste momento, o próprio Kakashi naturalmente também sentiu uma concentração em seu coração, com suas pupilas se contraindo levemente. O que está? Não reagiu. No entanto, assim que esse pensamento surgiu em sua mente no instante seguinte, ocorreu outra mudança. Voxas! No instante em que seu Chidori atingiu a máscara laranja, passou direto, como se não tivesse acertado nada. Não só isso, seu corpo inteiro atravessou imediatamente o corpo do outro, como se estivesse atravessando o ar. Ao presenciar essa cena maravilhosamente sinistra, não apenas Kakashi,
Até mesmo Kurotsuchi e Akatsushi, que observavam de trás, tiveram suas pupilas imediatamente contraídas, e suas expressões mudaram drasticamente. O que está? Impossível. Kakashi atravessou completamente o corpo dele. Esse será que é Genjutsu? Kurotsuchi e Akatsushi trocaram olhares, ambos percebendo um toque de estranheza nos olhos um do outro. No entanto, num instante, eles rejeitaram imediatamente essa sentença. Não, isso não pode ser Genjutsu. Muito provavelmente era algum tipo de Kekkei Genkai misterioso e invisível, ou técnica secreta. Pensando nisso, as expressões de ambos tornaram-se imediatamente ainda mais sérias. Inicialmente, eles pensaram que em uma situação de 3 contra 1, certamente poderiam esmagar o inimigo. Inesperadamente, o inimigo possuía de fato uma técnica tão bizarra. Pelo golpe de Kakashi agora há pouco, parecia que esse homem mascarado poderia, em um curtíssimo espaço de tempo, transformar seu corpo em algo semelhante a ar, alcançando assim imunidade a ataques. Por aqui, isso se tornou muito problemático. Afinal, ambos dominavam o ninjutsu de ataque físico. Um confronto direto seria inevitavelmente limitado. A menos que eles tenham encontrado uma maneira de explorar a fraqueza dessa técnica e neutralizá-la. Ao perceber isso, Kurotsuchi e Akatsushi decidiram testar as águas por conta própria. No entanto, assim que tentaram fazer o movimento, de repente, Kakashi ao longe olhou para o lado, mordendo levemente o lábio e chamando em voz baixa. Deixem esse cara comigo. Por favor, vocês dois vão apoiar o Naruto lá longe. Ele pode não conseguir derrotar o inimigo. Kakashi disse entre dentes cerrados. Inicialmente, ele queria explicar a importância da identidade de Naruto, mas agora não parecia ser o momento certo. E neste momento, ao ouvirem isso, Akatsushi e Kurotsuchi ficaram momentaneamente atônitos. Então, após trocarem olhares, eles entenderam imediatamente. Eles naturalmente sabiam a quem Kakashi chamava de Naruto. Ele era um dos 2 guardas que acompanhavam a quinta Hokage, Tsunade, à reunião dos 5 Kages, mas era obviamente muito mais jovem. Eles pensaram que ele provavelmente estava ali para conhecer o mundo com Hokage, então era normal que ele fosse mais fraco. Na verdade, assim que chegaram, perceberam a batalha à distância, mas como primeiro notaram Kakashi, acabaram ignorando a que estava mais distante. Agora eles se lembraram. A batalha ali deve ser contra aquele Uzumaki Naruto. Agora, como todos os seus países enfrentavam o mesmo inimigo e estavam temporariamente do mesmo lado, eles naturalmente tiveram que ajudar. Então, após uma rápida troca de olhares, eles decidiram deixar Akatsushi ir ajudar, enquanto Kurotsuchi ficou ali com Kakashi para tentar neutralizar a técnica do homem mascarado. Tomar cuidado. Akatsushi lançou um olhar para Kurotsuchi e Kakashi à distância, assentiu solenemente e saiu apressado para o lado. No entanto, contrariando as expectativas de todos, o homem mascarado à sua frente não demonstrava qualquer intenção de impedi-los. Até que a figura de Akatsushi desapareceu na distância, ele permaneceu imóvel. A cena subitamente mergulhou em silêncio. Soprava um vento frio. A neve na Terra do Ferro era de um frio cortante. Kakashi e Kurotsuchi ficaram juntos novamente, encarando o óbito à frente. Em seus corações, eles naturalmente estavam pensando em descobrir a fraqueza de Obito. No entanto, neste momento, Obito, do outro lado da mesa, por baixo da máscara, soltou de repente uma risada profunda. Hehehe, você está bem confiante, não é, Kakashi? Ponto. Assim que suas palavras foram ditas, Kakashi e Kurotsuchi ficaram momentaneamente atônitos, depois seus olhos escureceram, sem entender o que ele queria dizer. No entanto, antes que pudessem refletir sobre o assunto, Obito subitamente levou a mão ao olho direito, esboçando um sorriso estranho, e emitiu sua voz grave de sempre, dizendo: Você pensa, por que eu não fui ajudar o Uchiha Sasuke? Será que foi porque subestimei o Uzumaki Naruto? Errado. É porque o Uchiha Sasuke já passou por uma transformação. Contra um Jinchuriki da raposa de 9 caudas comum, ele não precisa da ajuda de ninguém, ele pode esmagá-lo sem esforço. Por exemplo, assim? Enquanto ele falava, Obito virou lentamente a cabeça, seu olhar indiferente voltado para o céu ao longe. E neste momento, Kakashi e Kurotsuchi naturalmente também seguiram seu olhar. No entanto, naquele momento,
De repente, em meio ao vento branco e à neve, um enorme monstro púrpura irrompeu violentamente do chão, como uma montanha desabando. Seu corpo colossal e opressivo desencadeou instantaneamente inúmeras tempestades, que se espalharam violentamente para fora. Bum! A explosão ensurdecedora atingiu tudo ao redor. Kakashi e Kurotsuchi ficaram completamente paralisados no mesmo lugar. E neste momento, ao longe, em meio ao vento e à neve, Sasuke, vestido de preto, se erguia contra o céu. Olhando de cima, seu olhar indiferente se fixou em Naruto lá embaixo. Suas mãos formando selos. E de sua boca algumas palavras já haviam escapado levemente. Técnica de invocação, estátua do caminho exterior. Capítulo 303 A Batalha Fatídica na Neve, Sasuke vs Naruto. Bum! A explosão foi ensurdecedora. Em meio ao vento branco e à neve cegante, o monstro gigante e horrendo rasgou instantaneamente a tranquilidade do ar, descendo sobre esta terra nevada com uma presença absolutamente avassaladora. E neste momento, abaixo do campo de batalha, ensanguentado, Naruto lutava para erguer o olhar, suas pupilas contraídas enquanto fitava o teto, repetindo incrédulo, invocando, estátua do caminho exterior. Ei, o que diabos é isso? O olhar de Naruto estava vazio, o último resquício de esperança em seu coração parecendo se despedaçar naquele instante. Essa opressão tão intensa o fez até mesmo parar de respirar involuntariamente. Neste momento, ele finalmente teve que admitir. 3 anos depois, a força de Sasuke já havia superado a sua própria em muito. Ao ter esse pensamento em mente, Naruto rangeu os dentes contrariado. Na verdade, quando a batalha tinha acabado de começar, Naruto naturalmente percebeu que Kakashi estava sendo bloqueado pelo misterioso homem mascarado. Mas ele simplesmente não podia se desvencilhar para verificar a situação de Kakashi. Por quê? O que ele estava enfrentando? Foi uma tempestade de ataques de Sasuke. Inicialmente, Naruto mal conseguia se defender. Continua usando suas táticas especiais de clone das sombras mais substituição de corpo mais Rasengan. Afinal, esse conjunto de táticas vinha sendo praticado há muito tempo e durante os 3 anos de treinamento com Jiraiya, tornou-se ainda mais refinado. Mesmo contra Kakashi, ele conseguiu se manter firme por um curto período de tempo. No entanto, ele jamais imaginou que seu conjunto de táticas, diante de Sasuke com seus novos olhos, era quase inútil. Aquela estranha técnica chamada Shiha Tensei podia repelir brutalmente tudo ao seu redor. E Bansho Tenin poderia atrair Naruto instantaneamente. Combinado com seu Chidori corrente sem esforço, isso certa vez colocou Naruto em uma situação desesperadora onde ele só podia levar golpes. Embora Naruto percebesse que as habilidades de Sasuke pareciam ter um período de recarga. No entanto, quando ele finalmente usou clones das sombras para criar uma abertura e liberou seu Rasen Shuriken de liberação de vento desenvolvido secretamente, inesperadamente, num instante, foi absorvido por Sasuke de uma forma extremamente bizarra. O ataque falhou completamente. E agora, Sasuke, com seu domínio absolutamente avassalador, invocou esse monstro chamado Estátua do Caminho Exterior. Sua opressão aterradora era algo completamente inédito. Isso deu a Naruto a sensação de estar diante da raposa de 9 caudas. Não, essa sensação superou até mesmo a da raposa de 9 caudas. Neste momento, Naruto finalmente percebeu que nos últimos 3 anos, enquanto ele ainda se mostrava complacente em relação ao desenvolvimento do Rasen Shuriken, Sasuke já havia passado por uma transformação completa. Eles estavam em uma dimensão completamente diferente agora. Naruto rangeu os dentes contrariado, com os punhos cerrados, olhando para Sasuke, que estava de pé no topo da estátua do caminho exterior. Um baixo, um alto, um coberto de sangue, o outro quase ileso. Uma com expressão de raiva e má vontade, a outra indiferente como gelo e neve. Neste momento, o mundo pareceu parar. No instante seguinte, Sasuke finalmente falou. Ele estava de pé no topo da estátua do caminho exterior, olhando indiferentemente para baixo e disse levemente: Naruto, que tipo de olhar é esse? Desespero? O olhar de um perdedor surgindo diante do invencível eu? Se assim for, então. Até a próxima! Enquanto falava, Sasuke ergueu levemente as mãos, preparando-se para formar selos. Isso mesmo, o que ele estava prestes a fazer? Essa era naturalmente a técnica que Madara lhe ensinara? Correntes do caminho exterior.
Ele pode invocar correntes de chakra diretamente da boca da estátua do caminho exterior, extraindo a besta com cauda diretamente do corpo do Jinchuriki, encerrando a batalha. Após, tudo chegaria ao fim com o renascimento da 10 Caudas. Este mundo shinobi, que gerou inúmeras intrigas, ódio, dor, separações e mortes, finalmente poderia chegar ao fim. Ao pensar nisso, o olhar de Sasuke tornou-se ainda mais firme. No entanto, no momento em que suas mãos estavam prestes a se juntar de repente, do corpo de Naruto abaixo, emanou um ímpeto aterrador. Como uma fera invadindo. No instante seguinte, um violento chakra carmesim irrompeu instantaneamente ao seu redor. Bum! Ao ver isso, o coração de Sasuke parou por um instante, seu olhar se concentrando. Essa aura, será que é a raposa de 9 caudas dentro dele? Essa sensação de familiaridade fez com que Sasuke mergulhasse brevemente em lembranças por um momento. Recordando aquele tempo, quando estavam em missão na Terra das Ondas enfrentando ataques de Momoshi Zabuza e Aku. Naquela hora, Naruto liberou o poder da raposa de 9 caudas, salvando assim a todos. Desta vez foi diferente. Os dois estavam em lados completamente opostos. Sasuke permaneceu em silêncio. E neste momento, Naruto ergueu lentamente os olhos, suas pupilas carmesins flamejando com raiva como as de uma raposa demoníaca. Ele olhou fixamente para Sasuke acima, cerrando os dentes, seu chakra pulsando incessantemente e disse: Sasuke, eu absolutamente, jamais deixarei você seguir por esse caminho. Mesmo que eu tenha que quebrar seus braços e pernas, até mesmo os ossos do seu corpo, eu absolutamente, vou te parar aqui. Antes que suas palavras terminassem, o violento chakra da 9 caudas se inflamou instantaneamente como chamas furiosas, desabrochando em uma cena aterradora em meio à neve branca. Um vento feroz varreu tudo ao redor, o fantasma da raposa de 9 caudas e a estátua do caminho exterior estavam frente a frente, como um pergaminho saído do inferno. E neste momento, Akatsushi, o shinobi de Wagakure que havia corrido de baixo, ficou instantaneamente paralisado. O que está acontecendo? Esse garoto, Uzumaki Naruto, não era para ser fraco. Ele é na verdade, a raposa de 9 caudas? Neste momento, Akatsushi estava um pouco indeciso se deveria intervir. Porque agora, apenas pelo impulso, a força selvagem do chakra da 9 caudas liberada por Naruto superou até mesmo o ímpeto da estátua do caminho exterior que estava do outro lado do corredor. Capítulo 304 Tentando escapar de mim, Uchiha Madara? No outro campo de batalha principal da Terra do Ferro, os 4 Kage encaravam Madara, envolto pelo Susanoo no céu, em posição de sentido com extrema seriedade. Embora tivessem acabado de tentar romper esse impasse por meio da cooperação, eles foram interrompidos à força pelo poder avassalador e aterrorizante de Madara. A ponto de, mesmo agora, eles ainda nem sequer terem tocado no corpo de Madara. Além disso, agora, ele também era uma criatura semelhante a um inseto depois de ter sido transformado em Edo Tensei. Incapaz de ser morto, apenas selado. Portanto, pode-se dizer que os 4 Kage se viram em uma situação um tanto frenética. Originalmente, eles pensavam que com uma vantagem numérica, poderiam ser capazes de subjugar Madara. Afinal, era sabido que devido à incompatibilidade entre carne e alma, os indivíduos do Edo Tensei não conseguiam exercer toda a sua força vital. Portanto, mesmo que o inimigo à sua frente fosse o lendário e aterrorizante Uchiha Madara, ele também seria afetado pelo Edo Tensei, reduzindo assim consideravelmente sua força. Por aqui, com os 4 unindo forças, derrotá-lo não seria impossível. No entanto, quando a batalha de fato começou momentos depois, todos ficaram boquiabertos. Que diabos? Será que essa é a força de Uchiha Madara no Edo Tensei, definitivamente em seu estado enfraquecido? Porque mesmo em seu estado Edo Tensei, ele ainda se sai tão facilmente contra o poder combinado de nós 4 Kage. Depois de um tempo, os 4 Kage presentes finalmente entenderam. Mesmo que o Edo Tensei tenha um efeito de enfraquecimento, ainda assim, o poder máximo de Madara era muito alto. Como diz o ditado, quando o limite máximo de habilidade de uma pessoa é muito alto, mesmo ao diminuir, leva muito tempo. Ou seja, embora Madara não possa exercer toda a sua força, ele ainda não é alguém com quem eles consigam lidar facilmente. Próximo, eles precisam dar tudo de si, com uma postura absolutamente séria, para encarar essa lenda do passado. Sem dúvida, nesse momento os 4 Kage perceberam isso.
Suas expressões tornaram-se extremamente solenes simultaneamente. O Raikage, que havia sido derrubado pelo genjutsu do Sharingan anteriormente, naturalmente recuperou sua forma e estava pronto para a ação. No entanto, naquele instante, de repente, bum! Uma explosão ensurdecedora irrompeu repentinamente do campo nevado à distância. Imediatamente depois, um enorme monstro marrom arroxeado surgiu abruptamente do chão, como se estivesse rugindo para o céu, soltando um uivo. Roar? O que? Os 4 Kages e os demais presentes, olhando naquela direção, não puderam evitar o congelamento. O que está acontecendo? O que é isso? Uma besta invocada? Ou alguma besta com cauda? No entanto, assim como seus corações estavam chocados e confusos, de repente, outra onda aterradora de chakra, repleta de poderosa agressividade, irrompeu. E desta vez, embora nenhum monstro poderoso tenha aparecido, diante daquele monstro roxo, uma onda colossal e extremamente aterradora de chakra carmesim surgiu. Este chakra, como se estivesse preso por alguma força invisível, gradualmente formou um corpo ilusório. E no momento em que viram aquele corpo, todos os presentes ficaram, sem dúvida, completamente congelados. Se eles não conseguiram identificar aquele monstro roxo invocado ali desta vez, não houve ninguém que não o reconhecesse. Aquele chakra carmesim, a forma da raposa e as 9 caudas balançando em direção ao céu. Tudo isso, sem dúvida, revelou sua identidade. A raposa de 9 caudas. A besta com cauda suprema pertencente a Konoha. Além disso, dentre as 9 bestas com cauda do mundo Shinobi, a existência mais forte e indiscutível. Por que está aparecendo aqui? Neste momento, além de Tsunade, os outros 3 Kage e até mesmo o líder da Terra do Ferro, Mifune, ficaram todos perplexos. Eles se lembravam claramente. Tsunade havia trazido apenas 2 guardas, um chamado Ataque Kakashi e outro chamado Uzumaki Naruto. Será possível? Aquele chamado Uzumaki Naruto é o Jinchuriki da raposa de 9 caudas de Konoha? Ao perceber isso, todos achavam isso muito provável. Como Hokage, Tsunade certamente desejaria proteger o Jinchuriki de sua vila, e foi por isso que ela o levou proativamente como guarda para o local da reunião dos 5 Kages. Inesperadamente, ao que tudo indica, a informação foi obtida pelo inimigo. Por isso, esse ataque repentino. Todos os olhares se voltaram para Tsunade. E neste momento, o choque e a surpresa nos olhos de Tsunade apenas confirmaram as especulações. Por outro lado, lá no alto do céu, Madara, dentro do Susanoo, também voltou seu olhar naquela direção, um leve sorriso surgindo involuntariamente no canto de sua boca. E a estátua do caminho exterior. Parece que o Uchiha Sasuke já descobriu a localização do Jinchuriki da raposa de 9 caudas. Neste momento, Madara compreendeu a situação naturalmente. Afinal, este plano de batalha foi originalmente proposto por ele. Primeiro, Zetsu foi responsável por localizar a cúpula dos 5 Kages e a posição do Jinchuriki da raposa de 9 caudas. Então ele interviria pessoalmente, usando o poder absoluto para interromper os procedimentos da cúpula dos 5 Kages e suprimir instantaneamente os 5 Kages. Isso deu a Sasuke a oportunidade de enfrentar o Jinchuriki da 9 caudas diretamente, sem precisar confrontar os 5 Kage. E com a ajuda de Obito, conclua a extração da raposa de 9 caudas, iniciando o renascimento da raposa de 10 caudas. Agora, uma vez que a estátua do caminho exterior foi invocada e o chakra da raposa de 9 caudas apareceu, isso significa que Sasuke deveria estar lutando contra o Jinchuriki da raposa de 9 caudas. Se nada de inesperado acontecer, provavelmente em breve a raposa de 9 caudas será devorada pela estátua do caminho exterior de Sasuke, assim como as bestas com cauda anteriores. Portanto, Madara olhou para os 4 Kage mais uma vez. Nesse momento, o plano havia chegado à sua etapa mais crucial, então, naturalmente, ele não deixaria essas pessoas irem até lá e causarem problemas. Enquanto ele continuasse a suprimir os 4 Kage. Com o poder do Rinnegan de Sasuke combinado com a estátua do caminho exterior, além de Obito, lidar com uma simples raposa de 9 caudas seria completamente fácil. No entanto, assim que ele pensou nisso, entre os listados abaixo, Tsunade naturalmente também havia percebido isso. Porque, antes de vir, Jiraiya havia lhe dito. O verdadeiro objetivo do inimigo era coletar as 9 bestas com cauda, dando início à Quarta Guerra Mundial Shinobi. Agora,
Se até mesmo a última besta com cauda, a 9 caudas, fosse levada embora, as consequências seriam inimagináveis. Pensando nisso, Tsunade cerrou os dentes instantaneamente e saltou para a frente. Ela sabia. Confiar apenas no poder de Kakashi pode não garantir a segurança de Naruto agora. Somente se ela também corresse para lá, eles teriam alguma chance. E no momento em que ela se moveu, os outros 3 Kage ao lado dela reagiram naturalmente, compreendendo imediatamente o propósito de Tsunade. Eles não eram estúpidos. Eles entenderam que a ação de Tsunade era um último recurso. Então eles também decidiram ganhar tempo para Tsunade temporariamente, enquanto observavam Madara lá de cima. Agora, contanto que os 3 conseguissem deter o Uchiha Madara e permitissem que Tsunade resgatasse o Jinchuriki da raposa de 9 caudas, eles poderiam reverter a situação. No entanto, assim que esse pensamento surgiu em seus corações, eles viram Madara dentro do Susanoo, e de repente um leve sorriso de desprezo surgiu no canto de sua boca. Que ingenuidade, 4 Kage! Você acha que pode escapar de mim, Uchiha Madara, assim, sem mais nem menos? Lançamento de madeira, técnica de clonagem múltipla de madeira. Capítulo 305 Os 4 Kage unidos versus a existência lendária. As palavras frias saíram da boca de Uchiha Madara. No instante seguinte, todos os presentes ficaram imediatamente chocados. Porque naquele instante, de repente, em todas as direções do céu, milhares de figuras de Madara apareceram simultaneamente. Esses números, sem exceção, todos levantaram a mão direita com os dedos juntos formando selos. E então, no instante seguinte, uma violenta aura de chakra, como um oceano, desceu em cascata do céu. Ao perceber isso, todos os presentes ficaram imediatamente abalados, com o coração tomado pelo horror. Eles se lembraram de repente. Embora os indivíduos do período Edo Tensei percam sua força máxima em vida, eles ganham um corpo imortal e chakra inesgotável. Ou seja, em seguida Madara, com múltiplos clones, possuiria quantidades assustadoras de chakra. No entanto, ao mesmo tempo, seus corações também estavam naturalmente muito confusos. Clones de liberação de madeira. A liberação de madeira não é o ninjutsu do lendário deus Shinobi, Senju Hashirama? Dizia-se que em todo o mundo, só ele conseguiria usar essa técnica. Nem mesmo Tsunade, sendo descendente do primeiro Hokage, conseguia usar o poderoso estilo madeira. E agora, o Madara do Edo Tensei consegue manipular o estilo madeira com tanta facilidade? No entanto, neste momento, não havia tempo para pensar mais nada. Tsunade cerrou os dentes instantaneamente, tentando acelerar para romper o cerco dos clones de Madara de uma só vez. Ela sabia. Foi precisamente porque Madara havia detectado a intenção dela de resgatá-la que ele usou essa técnica para interceptá-la. Portanto, ela não podia deixá-lo ter sucesso. Pensando nisso, uma poderosa onda de chakra irrompeu do corpo de Tsunade. No mesmo instante, ela ergueu o punho e desferiu um soco em direção ao clone de Madara que a interceptava. No entanto, naquele exato momento, Madara, lá no céu, emitiu mais uma vez uma voz indiferente, dizendo: superestimar a si mesmo. Testemunhe meu poder adequadamente. Susanoo. Voxas, no instante em que suas palavras foram proferidas. De repente, todos os clones de liberação de madeira à frente foram engolfados por uma imensa e vasta onda de chakra azul profundo disparando para o céu. E no instante seguinte, todo aquele chakra se condensou instantaneamente, formando a figura de um gigante, envolvendo diretamente o clone de Madara com liberação de madeira. No instante seguinte, dezenas de clones de Wood Release exibiam simultaneamente esse estado ao seu redor. No momento em que eles viram essa cena claramente, quase todos os presentes sentiram simultaneamente seus corações estremecerem e suas pupilas se contraírem. A cena diante deles causou-lhes arrepios. Este é Susanoo. Madara, após usar clones de liberação de madeira, envolveu diretamente a versão incompleta do Susanoo em cada um de seus clones. Dessa forma, tanto no ataque quanto na defesa, eles obteriam um impulso incomparável. Pensando nisso, todos os presentes demonstraram expressões como se tivessem visto um fantasma. Esse é o poder de Uchiha Madara? Até mesmo seus clones podem ser tão absurdamente irracionais assim? E neste momento, Tsunade, em sua investida, não conseguiu mais parar.
Embora tivesse percebido a dificuldade da situação à sua frente, ela simplesmente cerrou os dentes e deu um soco no clone de Susanoo à sua frente. Bum! Seu punho, repleto de chakra violento, colidiu com o clone azul do Susanoo. Imediatamente, ouviu-se uma explosão aterradora. Bang! No mesmo instante, uma tempestade aterradora se espalhou imediatamente. E sobre o clone de Susanoo à sua frente, apareceu uma pequena rachadura. Ao ver isso, Tsunade cerrou os dentes instantaneamente, concentrando o olhar e liberando todo o seu poder. Bum! No instante seguinte, este clone do Susanoo foi instantaneamente destruído pelo punho de Tsunade estilhaçado. E esse clone de liberação de madeira também sob o punho de Tsunade foi instantaneamente esmagado, explodido e se dissipando em fumaça. Ao ver essa cena, todos lá embaixo demonstraram surpresa. Estilhaçado. Apenas um possui esse tipo de poder. Todos exclamaram em admiração. E o olhar de Onoki vacilou, revelando uma expressão esperada, comentando: como era de se esperar da descendente do primeiro Hokage, a força monstruosa desta princesa lesma ainda é chocante. Obviamente, ele já sabia há muito tempo da força de Tsunade. E o quarto Raikage e o quinto Mizukage naturalmente também exibiram expressões indescritíveis. Enquanto isso, lá no alto do céu, Madara, dentro do Susanoo, ao ver essa cena, ergueu ligeiramente os olhos, murmurando baixinho para si mesmo. Como era de se esperar da neta de Hashirama, ela realmente herdou a força monstruosa daquele cara. Mas se isso é tudo que existe, então está longe de ser suficiente. Enquanto ele falava, de repente, 6 clones do Susanoo avançaram simultaneamente, cercando Tsunade que se aproximava novamente. A expressão de Tsunade mudou, ela foi obrigada a parar. Ela compreendeu naturalmente agora. Nessa situação, Madara simplesmente não a deixaria partir assim. Mas, mesmo que ela continuasse destruindo esses clones do Susanoo, isso não teria nenhum impacto negativo sobre Madara. Afinal, ele agora estava no estado Edo Tensei. Seu chakra era inesgotável. Mesmo que esses clones fossem destruídos, ele poderia invocar outro lote. Se isso continuasse, no fim, seriam eles mesmos que esgotariam sua resistência e seu chakra. Pensando nisso, Tsunade cerrou os dentes, olhou na direção de Naruto, com um toque de relutância e ansiedade nos olhos. E no instante seguinte, ela cerrou os dentes novamente, olhando para os 3 Kage, e gritou bem alto: não, este método não consegue romper o cerco. Primeiro precisamos encontrar uma maneira de lidar com o Uchiha Madara que está à nossa frente, para virar o jogo. Tsunade gritou bem alto. Onoki e Aimei, é claro, também sabiam disso. Esse inimigo, embora aparentemente a força principal fosse aquela que capturou a raposa de 9 caudas, na realidade, o que os apoiava, ainda era este Uchiha Madara diante deles. Sem Madara, com o poder dos 4, não importa qual inimigo enfrentassem, eles poderiam absolutamente proteger a segurança daquele Jinchuriki da raposa de 9 caudas. Assim, eles não teriam caído numa situação tão passiva. Mas, lidar com Madara era mais fácil dizer do que fazer. A chamada lenda não é um nome vazio, mas uma existência construída através de inúmeras batalhas. E o Uchiha Madara antes deles. Será que a única existência neste mundo shinobi hoje poderia ser chamada de lenda? Para os 4, não havia possibilidade de vitória sem uma verdadeira união de forças. Pensando nisso, o olhar de Onoki endureceu subitamente, voltando-se para Tsunade que estava ali perto, e ele gritou severamente: Princesa Lesma! Nesse caso, vamos unir forças de verdade. Primeiro derrote o Madara que está à nossa frente, depois considere o distante Jinchuriki da 9 caudas. Assim que suas palavras foram ditas, o olhar de Tsunade se tornou mais aguçado, compreendendo imediatamente como era natural. Então, ela desistiu de ir na direção de Naruto. Em vez disso, ela saltou, retornando ao lado dos 3 Kage, reunindo-se novamente. Sem dúvida, dessa vez eles estavam completamente preparados para lutar com as costas contra a parede. E neste momento, no céu acima, Madara observava tudo friamente, sua expressão tão calma quanto um lago congelado sem uma única ondulação. Como se fosse um deus observando a terra desprovido de qualquer emoção. Lá embaixo,
Mei olhou para os poucos Kaji reunidos ao seu lado, um sorriso estranho surgindo involuntariamente no canto de sua boca, e então ela deu uma risadinha suave. Nunca imaginei que os Kaji de aldeias inimigas há décadas chegariam a unir forças contra um inimigo comum. No entanto, assim que suas palavras foram ditas, de repente, no céu distante, uma explosão ensurdecedora aconteceu de repente. Bum! Capítulo 306. A 10 Caudas revive, o verdadeiro olho da lua. Bum! A explosão ensurdecedora se espalhou violentamente para fora. E no horizonte distante, uma gigantesca corrente de chakra de cor púrpura escura surgiu instantaneamente da boca daquele monstro cinzento. Era a estátua do caminho exterior. Seu ímpeto irresistível dominou tudo ao redor. Até mesmo o chakra da 9 caudas oposto, que há instantes pulsava como ondas, agora parecia incrivelmente fraco. E então, sob o olhar de quase todos, aquela corrente roxa escura pareceu atingir seu alvo com precisão, parando abruptamente. Ao ver isso, Madara, lá no céu, instantaneamente mostrou um lampejo de alegria nos olhos. Sucesso! A estátua do caminho exterior capturou com sucesso a raposa de 9 caudas. Como foi Madara quem ensinou essa técnica a Sasuke, ele sem dúvida conhecia os detalhes dela. No entanto, os 4 Kagis e Mifune que estavam no chão ficaram completamente estupefatos. Eles simplesmente nunca tinham ouvido falar desse tipo de técnica. Não, deveria dizer que em relação àquela besta cinzenta invocada, nenhum deles jamais tinha ouvido falar dela. No entanto, eles naturalmente perceberam que algo estava errado. Afinal, desde que a raposa de 9 caudas começou a lutar contra a estátua do caminho exterior até agora, a comoção tem sido muito alta, o que é normal. Mas agora, tudo ficou estranhamente silencioso. Esse silêncio sepulcral não era diferente da calmaria antes da tempestade. Deu arrepios, com certeza. No instante seguinte, enquanto todos assistiam, de repente, naquela corrente roxa escura, um chakra carmesim como chamas começou a aparecer. E parecia estar fluindo na direção oposta à da corrente, correndo em direção à boca da estátua. E com o passar do tempo, uma vasta quantidade de chakra carmesim foi completamente devorada por aquele monstro roxo. Ao ver isso, mesmo que os 4 Kaji e Mifune fossem estúpidos, eles não poderiam deixar de adivinhar. Aquele monstro cinzento estava devorando a raposa de 9 caudas. E aquela corrente era o meio para executar a técnica de devoração. No momento em que viram isso, o já irritadiço instantaneamente se encheu de raiva, suas veias saltando, seus olhos arregalados. Uma fúria descontrolada irrompeu junto com os relâmpagos ao seu redor. Ele finalmente entendeu. Porque B foi derrotado por um ninja renegado desconhecido de Konoha naquela época. Esse cara estava escondendo uma técnica que neutralizava as bestas com cauda. Não há necessidade de dizer mais nada. Aquele que estava lutando contra Naruto à distância era, sem dúvida, Sasuke. E naquela época, B também deve ter sido levado embora por esse cara por causa desse tipo de atitude. Pensando nisso, o Raikage naturalmente não conseguiu ficar parado por mais tempo. Ele rangeu os dentes de repente e gritou, seu desgraçado. No instante seguinte, bum! Com a ativação do seu modo chakra de liberação de relâmpago, raios azuis irromperam instantaneamente ao seu redor. No instante seguinte, quando a tempestade se formou, sua figura, como um raio, irrompeu violentamente, fazendo jus ao seu nome Relâmpago Azul. Ao ver isso, Tsunade, Onoki e os outros ao seu lado reagiram naturalmente. O alvo de A era claramente o inimigo ali. Desejando vingar seu irmão Killer B naquele momento como um Kage, ele perdeu brevemente a sanidade, desistindo de enfrentar Madara em conjunto e, em vez disso, escolhendo Sasuke à distância. No entanto, eles poderiam entender isso naturalmente. Afinal, pode-se dizer que esta cúpula dos 5 Kages foi iniciada quase inteiramente por causa da própria mágoa pessoal de A. Portanto, sua ação agora foi completamente razoável. Num piscar de olhos, a fúria dos relâmpagos no corpo do Raikage aumentou e estalou, e com um violento golpe de palma, ele destruiu o clone de Susanoo de liberação de madeira que o obstruía. Pequenas rachaduras apareceram na barreira azul do chakra, e esse clone de Susanoo tentou se aproximar novamente. No entanto, a velocidade de A não era para ser subestimada. Voxax! Num instante, como um relâmpago, ele rompeu o cerco dos clones num lampejo.
Do início ao fim, ele manteve os olhos bem fechados, confiando apenas na percepção dos chakras para discernir a direção. Claramente, tendo sido atingido pelo genjutsu do Sharingan anteriormente ao enfrentar Madara, ele precisava estar em guarda agora. E neste momento, ao presenciar essa cena, Madara não apenas não demonstrou surpresa, como exibiu um sorriso largo, como se a vitória já estivesse garantida. Ele não fez nada. Ele não manipulou os clones de Susanoo para bloquear como antes, nem formou selos para lançar ataques. Porque ele sabia. Por mais rápido que o Raikage fosse, correr para lá agora, já era tarde demais. Sasuke conseguiu controlar a estátua do caminho exterior para devorar a raposa de 9 caudas. Ou seja, a lendária 10 caudas estava prestes a ressuscitar. Muito menos o Raikage, mesmo que os 4 Kage presentes corressem para lá, eles seriam apenas alvos fáceis para 10 caudas. Pensando nisso, Madara virou o rosto subitamente, olhando quase imperceptivelmente em uma determinada direção. E no chão, naquela direção, um segmento de uma figura negra emergiu lentamente do chão, revelando uma cabeça completamente preta. Seu olhar era vazio, mas um sorriso sinistro era claramente visível no canto de sua boca. Era o capanga número 1 Zetsu Negro. Neste momento, ao ver a expressão de Madara, ele imediatamente compreendeu o que ele queria dizer. É hora de se preparar para agir, Zetsu. Isso mesmo. Desta vez a missão deles naturalmente não era tão simples. Permitir que Sasuke revivesse a 10 caudas poderia, de fato, ser um golpe cruel para os 4 Kages, mas não seria capaz de construir um mundo novo e perfeito. Em outras palavras, enquanto a estrutura do mundo shinobi não fosse quebrada, a crueldade se repetiria ciclicamente. Portanto, somente essa técnica poderia pôr fim a tudo. Seu nome é Tsukuyomi Infinito. Era também o verdadeiro plano Olho da Lua. O plano de Madara e Zetsu era simples. Primeiro, usar um plano superficial para enganar Obito e Sasuke e fazê-los trabalhar para eles. Que eles capturem as 9 bestas com cauda e consigam reviver a 10 caudas. E em seguida, chegou a vez de Zetsu Negro agir. Aproveitando-se da desatenção de Sasuke, atacaria de surpresa e arrancaria seu coração, assumindo instantaneamente o controle de seu corpo. Dessa forma, ele poderia usar seu corpo para realizar o renascimento de Rin, revivendo Madara. E então, Madara poderia tomar o Rinnegan do Sasuke morto e iniciar o verdadeiro Tsukuyomi Infinito. Esse era o plano elaborado por Madara. E o próprio Zetsu Negro naturalmente tinha pensamentos mais profundos. No entanto, eles compartilhavam um pensamento em comum. Ou seja, somente Madara poderia garantir que o plano corresse sem problemas. Portanto, sacrificar Sasuke era absolutamente necessário. Recebendo a aprovação tácita de Madara, Zetsu submergiu imediatamente de novo, fundindo-se com o solo e desaparecendo. E Madara ergueu os olhos mais uma vez, olhando para a distante estátua do caminho exterior, revelando um sorriso insondável. Próximo, lutar contra os 4 Kage não tinha sentido. A verdadeira tarefa era atacar Sasuke de surpresa com Zetsu, tornar-se o Jinchuriki da 10 caudas e então iniciar o Tsukuyomi Infinito. Pensando nisso, Madara nem sequer lançou um olhar aos 4 Kage abaixo, manobrando diretamente seu Susanoo e voando naquela direção. Capítulo 307 A verdade vem à tona, o culpado pelo ataque da raposa de 9 caudas. O que está acontecendo? Ele voou para longe. Ele está fugindo, daquele cara. No chão, um grupo de samurais da Terra do Ferro observava Madara partir no céu, fazendo várias suposições. Eles mal se atreviam a observar a situação de longe. Mas mesmo assim, eles ainda podiam sentir a poderosa aura que emanava desse inimigo. E aquela gigantesca e extremamente intimidadora armadura de chakra azul. Vendo-o partir agora, naturalmente essas pessoas suspiraram de alívio e começaram a tentar adivinhar suas intenções. No entanto, embora seus pensamentos fossem otimistas, os 4 Kage do outro lado eram completamente incapazes de serem otimistas. O primeiro foi A que conseguiu escapar do cerco. Com sua percepção, ele naturalmente detectou imediatamente o movimento repentino de Madara. Inicialmente, ele pensou que eram apenas clones o perseguindo. Mas então ele percebeu que algo estava errado. Os clones simplesmente não poderiam ter essa escala de opressão avassaladora dos chakras. Então, ele lançou um olhar de soslaio. E com certeza, o corpo principal de Madara estava voando por cima, controlando Susanoo.
Seu alvo não parecia ser perseguir o Raikage, mas sim a direção da raposa de 9 caudas. Ao perceber isso, o Raikage naturalmente teve um pressentimento sinistro em seu coração. Ele cerrou os dentes violentamente e acelerou novamente. Entretanto, em terra, Tsunade, Onoki e Mei ficaram paralisados com expressões de espanto e surpresa. Há poucos instantes, eles estavam pensando em unir forças para lidar com os clones do Susanoo de Madara à sua frente, mas agora, incidentes continuam surgindo um após o outro. Primeiro, o chakra da raposa de 9 caudas foi devorado por aquele monstro cinzento, então impulsionado por um impulso, saiu sozinho do cerco de Susanoo naquela direção. E agora, até mesmo a geralmente arrogante Madara veio correndo. Sem dúvida, a situação da batalha estava se desenvolvendo em uma direção extremamente desfavorável. Eles trocaram olhares, sem nem mesmo tempo para pensar. Instantaneamente, todos tomaram a mesma decisão em seus corações. Isso foi: unam forças para romper o cerco aqui e avancem para o centro do outro campo de batalha. Independentemente do verdadeiro propósito do inimigo, eles precisam impedir isso. E neste momento, do outro lado do campo de batalha, as correntes roxas da estátua do caminho exterior estavam se retraindo rapidamente, acompanhadas pelo esgotamento completo do chakra carmesim da raposa de 9 caudas. Sasuke estava de pé no topo da estátua do caminho exterior, olhando de cima com uma expressão indiferente. Então, por algum motivo, ele baixou os olhos de repente e murmurou para si mesmo: "Meu antigo camarada, ponto." Antes que suas palavras terminassem, no chão, o corpo de Naruto caiu na vertical. Em seus alunos restavam apenas descrença, choque e profunda relutância. Infelizmente, com o chakra da raposa de 9 caudas esgotado, ele perdeu completamente a consciência. Neste momento, Kakashi, que não estava longe, travando um combate com Obito, viu essa cena, seu coração disparou instantaneamente e sua expressão mudou drasticamente. O chakra da raposa de 9 caudas de Naruto realmente foi extraído? Caramba! Kakashi olhou para Obito à sua frente, com os olhos cheios de desespero e raiva. A kunai em sua mão se fechou involuntariamente com mais força, as veias saltando. Se Obito não tivesse bloqueado agora há pouco, ele poderia ter tido a chance de levar Naruto à força. Com o talismã que Jiraiya lidera, ele poderia suprimir completamente o ataque de fúria de Naruto e levá-lo para longe dali. Mas agora, tudo havia acabado. Como todos sabem, uma vez que a besta com cauda dentro de um Jinchuriki for extraída, ele morrerá. Pensando nisso, a expressão de Kakashi ficou ainda mais feia. No entanto, naquele exato momento, Obito, do outro lado da linha, soltou de repente algumas risadas profundas e sinistras e disse: "Kakashi, testemunhar a morte de uma pessoa importante diante dos seus olhos, sem poder impedir. Como se sente?" "Bem, mas esse cara tem o sangue do clã Uzumaki correndo nas veias. Mesmo que a raposa de 9 caudas seja extraída, ele não vai morrer imediatamente. Assim como Uzumaki Kushina naquela época." As palavras de Obito soaram pesadas. Em meio à neve branca, parecia que muitos flocos de neve haviam sido despedaçados pela força da tempestade. Neste momento, o coração de Kakashi pareceu ter sido atingido por um martelo de 1000 libras, parando instantaneamente. No instante seguinte, suas pupilas começaram a se contrair instantaneamente, e um arrepio percorreu sua espinha. Um palpite aterrador surgiu de repente em sua mente. Foi um evento ocorrido há mais de 10 anos. Numa noite de lua cheia, um desastre sem precedentes atingiu Konoha. A fúria da 9 caudas. Dizia-se que naquela época, uma misteriosa figura vestida com um manto preto e usando uma máscara apareceu, primeiro atraindo o quarto Hokage, Namikaze Minato, e depois, extraindo brutalmente a raposa de 9 caudas do corpo de Uzumaki Kushina. E usando o Sharingan para controlar a raposa de 9 caudas materializada, ele causou destruição em Konoha. No fim, o quarto Hokage e sua esposa faleceram. E selaram novamente a descontrolada raposa de 9 caudas dentro do corpo de sua criança. Aquela criança. Nem preciso dizer que naturalmente era o Naruto da época. E aquele misterioso homem mascarado de vestes negras. Sempre foram um mistério. Muitos especularam que se tratava de alguém do clã Uchiha, e por isso os Uchiha começaram a ser completamente isolados pela vila. Mas depois, o clã Uchiha foi dizimado. Assim, ninguém mais especulou. E hoje,
após ouvir as palavras que Obito acabará de proferir. O rosto de Kakashi empalideceu instantaneamente, seu olhar fixo em Obito, tomado por um choque inacreditável. Sim, é isso mesmo. Ele tinha adivinhado perfeitamente. O Obito à sua frente, muito provavelmente era o homem de vestes negras daquela época. O culpado pelo ataque da raposa de 9 caudas. Capítulo 308 A verdadeira forma da 10 caudas. Akatsuki finalmente aparece. Naquela época Itachi ainda era jovem, não apenas por não possuir um Mangekyo, mas também por não ter despertado o Sharingan de 3 Tomoe. Sem falar de Sasuke, que ainda estava envolto em panos. E Sasuke naquela época tinha nascido há pouco tempo. Era ainda mais impossível que ele tivesse entrado em contato com a pessoa misteriosa que controlava a raposa de 9 caudas. Mas agora, ele foi capaz de usar livremente aquela técnica sinistra para extrair a força raposa de 9 caudas do corpo de Naruto. Nem preciso dizer. Ele deve ter aprendido isso com Obito ou Madara. Conectando isso com o manto preto, a máscara, o ninjutsu espaço-temporal. E as palavras que Obito acabará de proferir. Sem dúvida, com certeza era ele. O olhar de Kakashi estava repleto de tristeza e indignação silenciosas, bem como de emoções complexas e indescritíveis. No fim, tudo se transformou em resolução. Este antigo colega de classe e amigo próximo foi, na verdade, o mentor do assassinato de seu professor e da esposa dele. Da mesma forma, ele foi o arquiteto da tragédia Uchiha. Diante de um sujeito desses, mesmo que Kakashi tivesse muitos sentimentos pessoais em seu coração, eles não impediriam seu julgamento. Uchiha Obito é um inimigo que não pode ser redimido. Ele precisa ser derrotado. Bum! Assim que Kakashi tomou sua decisão. De repente, uma enorme explosão violenta emanou da estrutura da estátua do caminho exterior, acima. Num instante, uma incontável nuvem de fumaça cinzenta misturou-se com a poeira branca da neve, obscurecendo completamente o corpo gigantesco da estátua do caminho exterior. Mas ao mesmo tempo, seu poderoso chakra não apenas não enfraqueceu, como, ao contrário, continuou a crescer. Ao perceber isso, a expressão de Kakashi ficou tensa instantaneamente. Será que esse cara ainda está evoluindo? Neste momento, Kakashi lembrou-se subitamente do que Jiraiya havia dito antes de partirem. Ele havia dito que o objetivo dessa organização misteriosa era coletar as 9 bestas com cauda, mas o que exatamente eles pretendiam fazer ainda era um mistério. E agora, muito provavelmente, era o momento de revelar o propósito do inimigo. Num piscar de olhos. Assim que Kakashi percebeu que algo estava errado em meio à fumaça, uma luz vermelho-sangue como uma estrela brilhante e sinistra apareceu de repente. Era um olho escarlate, como uma gema cor de sangue. E no centro do olho, 6 padrões Tomoe completamente pretos foram dispostos de maneira muito regular. Era um Sharingan de 6 Tomoe. Roar, um rugido ensurdecedor irrompeu repentinamente da fumaça num instante, destruindo tudo ao redor. Na montanha nevada próxima ocorreu até mesmo uma pequena avalanche. E neste momento, a forma completa daquele monstro foi revelada mais uma vez. Agora, já não tinha a forma da estátua do caminho exterior. Em vez disso, havia se transformado em uma criatura cinzenta, rastejante e com um único olho, semelhante a uma besta. Seu gigantesco Sharingan de 6 Tomoe ocupava o centro de seu rosto, e sua pele cinza, como uma armadura resistente, cobria todo o seu corpo. E atrás dela 10 caudas, elevando-se majestosamente em direção ao céu. Seu ímpeto sacudiu o céu, encobrindo tudo. No momento em que eles viram essa cena claramente, quer fossem Kakashi e Kurotsuchi que estavam por perto, ou a Itsunade que tinham acabado de chegar correndo de longe, todos congelaram. Suas pupilas se contraíram, sua respiração quase parou em um instante. Que tipo de criatura é essa? Uma besta com cauda. Ultrapassando a raposa de 9 caudas, a raposa de 10 caudas. Ao perceber isso, todos ficaram completamente perplexos. Em suas memórias, ao longo da história, apenas 9 bestas com cauda existiram no mundo Shinobi. Eles já foram distribuídos por várias partes do mundo Shinobi, sendo constantemente procurados por diversas potências durante o período dos estados combatentes. Mas, após o deus do Shinobi Senju Hashirama ascender ao poder, a maioria das 9 bestas com cauda foram conquistadas à força por ele. Finalmente, na primeira cúpula dos 5 Kage, Hashirama presidiu a reunião e redistribuiu as bestas com cauda, pacificando assim a estrutura do mundo Shinobi,
No entanto, nos registros históricos desses livros, nunca houve qualquer menção à tal da 10 caudas. Os samurais da Terra do Ferro, ao longe, incluindo seu líder Mifune, ficaram todos paralisados naquele instante. Esse tipo de opressão aterradora parecia originar-se da própria alma, tornando difícil para eles olharem diretamente para ela. Chegou a superar o Susanoo Ord Madara. Neste momento, a branca Terra do Ferro mergulhou em completo silêncio. Parecia que pessoas em todo o mundo estavam prestando atenção a essa 10 caudas sem precedentes. E sem que os outros soubessem. Não muito longe dali, em uma montanha nevada, uma barreira transparente erguia-se, como uma cortina, ocultando seu conteúdo. Se alguém olhasse de frente, veria apenas uma paisagem comum de montanha nevada, sem perceber nenhum mistério que se escondesse ali. No entanto, se alguém usasse força poderosa para rasgar esse espaço, descobriria as poucas pessoas escondidas sob a cortina de luz. Eles eram a organização número 1 de ninjas renegados no mundo shinobi, vestindo nuvens vermelhas e mantos negros Akatsuki. Isso mesmo, neste momento. Os membros da Akatsuki, Kyo, Nagato, Konan, Deidara, Kizami, Kakuzu e Idan estavam escondidos aqui. Este foi o Bakudo número 26, Kyoko. Ao injetar energia espiritual no Kido, distorce-se a luz circundante, ocultando assim tudo no ar. E de fato, quando Madara e os outros invadiram o local da reunião dos 5 Kages, eles já estavam esperando aqui. Portanto, seja a batalha de Madara contra os 4 Kage, ou a batalha de Sasuke contra Naruto, eles já tinham presenciado tudo. Capítulo 309 O novo núcleo da Akatsuki, hora de mostrar suas habilidades. Abaixo do Kyoko. Os 7 membros da Akatsuki estavam de pé na montanha nevada, contemplando a cena à distância. Sob a influência da poderosa pressão espiritual e do Ki de Kyo, ninguém conseguia notá-los ali. Nem mesmo Sharingan, com seu poder de intuição, conseguiu enxergar através de Kyoko. E neste momento, Kyo estava na vanguarda, transmitindo a sensação de um líder. Na verdade, desde aquela batalha de defesa de Amegakure, quando Kyo repeliu Obito e Kitsune Ogre de forma esmagadora, eles começaram a perceber Kyo havia se tornado, gradual e imperceptivelmente, o núcleo de fato da Akatsuki. E não muito tempo depois da morte de Itachi. Essa situação atingiu seu ápice. Até mesmo Pen, o líder geralmente orgulhoso da Akatsuki, anunciou diretamente a importância de Kyo aos membros restantes. Posteriormente, ele até revelou sua verdadeira forma aos membros, Nagato. Portanto, Deidara e os outros naturalmente sabiam. Na verdade, a organização atual girava em torno de Kyo. Até mesmo esse plano era o mesmo. No entanto, eles não tinham nenhuma reclamação. Afinal, entre os membros da Akatsuki presentes, todos haviam testemunhado a força aterradora de Kyo, e até mesmo, muitos haviam sofrido em suas mãos. Kakuzu, em seu primeiro dia na Akatsuki, teve 2 de seus corações facilmente destruídos por Kyo, ficando completamente esmagado. Deidara foi conquistado pela poderosa explosão artística de Kyo, a do #91, Senju Koten Taio. Idan, em menos de 10 segundos após o encontro, teve sua foice quebrada e foi facilmente selado e derrotado com um único golpe por Kyo. E Kizami, através das palavras de Itachi, ouviu um fato aterrador após o outro sobre Kyo, ficando completamente tomado por admiração. Além deles, Nagato e Konan naturalmente não precisavam de apresentações, quase se poderia dizer que elas testemunharam toda a jornada de Kyo. Acompanhando-o passo a passo desde sua força inicial até se tornar absurdamente forte. Sem mencionar tudo o que ele fez pela Akatsuki e por Amegakure depois disso. E neste momento, além de Kyo, após testemunhar o renascimento da besta de 10 caudas, todos tinham expressões diferentes, paralisados em silêncio. Ninguém falou. Os olhares de Nagato e Konan eram extremamente complexos, seus corações repletos de uma estranha e indescritível sensação. Então, essa criatura horrenda era tal arma suprema, a 10 caudas, da qual Uchiha Obito havia falado. Pensando no passado, quando eles estavam sendo enganados por Obito e Zetsu Negro, eles também haviam pensado em criar uma arma definitiva reunindo as bestas com cauda, detendo assim o mundo inteiro com força militar absoluta. Inesperadamente, essa etapa foi concluída antes do prazo por esse pirralho do Uchiha Sasuke. Embora não soubessem como ele havia obtido o Rinnegan, ele realmente controlava perfeitamente a estátua do caminho exterior. Ele chegou a dominar as correntes do caminho exterior que Nagato não havia dominado.
E neste momento, ao contrário de Nagato e Conan, Kakuzu e Dan e Deidara, que estavam ao lado deles, tinham olhares de choque e confusão. O que está acontecendo? Kyo não disse que estava nos trazendo para executar a última grande missão. Esse, observando e observando. Como diabos a 10 caudas apareceu? Será que a Quarta Guerra Mundial Shinobi está prestes a começar assim? Nós, da Akatsuki, nem sequer entramos na batalha ainda, ei. Os três pareciam muito confusos. Inicialmente eles estavam preparados para uma grande briga, mas inesperadamente estavam assistindo ao programa até agora. E do outro lado, Kizami, parado sozinho ao lado, contemplava a cena abaixo, ligeiramente atordoado. O meio para o Tsukuyomi infinito a 10 caudas foi revivido com sucesso. Próximo, como devemos agir? Na verdade, quando Kizami decidiu se juntar a Akatsuki, foi porque ele enxergou a falsidade e a crueldade deste mundo. Portanto, ele queria seguir os passos de Uchiha Madara e criar um novo mundo verdadeiro sem mentiras, que era o Tsukuyomi infinito. Essa foi a primeira vez que ele ouviu falar da inteligência relacionada a 10 caudas. Mas mais tarde, ele testemunhou com seus próprios olhos como Kyo usou o Edo Tensei para expor o disfarce e as mentiras de Obito. Assim, ele ficou momentaneamente confuso. Depois disso, seu parceiro, Itachi, morreu pelas mãos de Sasuke, o que fez com que Kizami perdesse ainda mais o rumo em seu coração. Ele não sabia como prosseguir em seu caminho. E nesse exato momento, Kyo aproximou-se dele repentinamente, dizendo-lhe que durante essa missão, ele lhe revelaria a verdade sobre este mundo. Então, ele o seguiu até aqui e testemunhou o aparecimento simultâneo de Madara e Obito em Edo Tensei, e a série de caos que se seguiu. Mas, estranhamente, embora a 10 caudas tivesse de fato revivido conforme o planejado, Kyo e Nagato antes dele não demonstrou nenhuma intenção de agir. E eles queriam continuar assistindo ao programa. Após um longo silêncio, o impaciente Deidara finalmente falou, olhando ansiosamente para Kyo, e disse rapidamente: Ei, senpai. Deveria ser a nossa vez de agir, não é? Vejam, aqueles Kages das 5 vilas estão sendo massacrados por aquele Uchiha Madara. Sem falar que uma existência ridícula surgiu agora, a 10 caudas. Se nós, da Akatsuki, quisermos mostrar nossas habilidades, agora é a hora perfeita, não é? Capítulo 310 de Vilão a Herói, Akatsuki enganada por Kyo. Deidara gesticulou animadamente. Em sua mão, 2 bombas de argila branca em forma de aranha apareciam claramente, como se ele estivesse pronto para começar a detoná-las. Desde que capturaram o One Tail naquela época, ele não participou de nenhuma missão subsequente. Basicamente, ele ficava ocioso em Amegakure todos os dias sem nada para fazer. Ele não via um espetáculo tão grandioso há muito tempo, então, é claro, queria começar a exibir sua arte. Também, ele poderia aproveitar essa oportunidade para que aquele velho Tsuchikage pudesse ver sua verdadeira força. Pensando nisso, Deidara ficou ainda mais animado. No entanto, ao ouvir isso, Kakuzu, ao lado dele, franziu a testa imediatamente e disse, infeliz: TCH, calha a boca. Você está com tanta pressa para morrer? Uchiha Madara é alguém que estava no mesmo nível do primeiro Hokage, Senju Hashirama. Nem mesmo aquele velho Tsuchikage consegue lidar com ele. Você acha que consegue? Assim que Kakuzu terminou de falar, Deidara explodiu instantaneamente, retrucando com raiva. Cale-se, aquele velho maldito já estava acabado. Assim que minha obra-prima estiver concluída, superá-lo é apenas uma questão de minutos, sabe? Os dois, que nunca se deram bem, começaram imediatamente a discutir sobre se deveriam ou não agir. Eles só se acalmaram imediatamente depois que Nagato falou. O olhar de Nagato endureceu, e ele disse profundamente: Fique quieto. Agora não é hora de vocês ficarem discutindo. O plano não é tão simples. Ouçam os arranjos de Kyo. Assim que suas palavras foram ditas, os dois imediatamente se sentiram desanimados e pararam de falar. Afinal, Nagato era a verdadeira forma de Pain, possuindo todas as habilidades dos 6 caminhos da dor. E a força de Pain naturalmente não precisava de apresentações, eles já tinham testemunhado muitas vezes, e ele era de fato formidável. Portanto, embora a verdadeira forma de Nagato parecesse muito magra, ele ainda possuía o poder de dissuasão de um líder. E somente então
Ao ouvir essas palavras, Kyo se virou, seu olhar percorrendo o rosto de todos, e deu uma risadinha. Não tenha pressa. Se agirmos agora, então nossa Akatsuki se tornará mera figurante. Lembre-se de uma coisa. Os heróis só aparecem no momento crucial. Assim que suas palavras foram ditas, os olhos de Kyo brilhavam com uma cor dourada intensa. Então, ele sorriu e se virou, continuando a olhar para frente sem dizer mais nada. Na verdade, a hora ainda não havia chegado. Atualmente, para os 4 Kages e as grandes aldeias, a situação está longe de ser desesperadora. Mesmo que a Akatsuki interviesse para ajudar, eles não apreciariam a sensação de sobrevivência e, naturalmente, não teriam admiração ou gratidão pela Akatsuki. Kyo poderia, de fato, intervir e resolver a crise do mundo shinobi antes que os 4 Kage agissem. Mas se ele o fizesse, mesmo assim, a Akatsuki não teria poder de persuasão suficiente para governar o mundo shinobi. Pode até ter o efeito oposto. Afinal, cada vila tinha seus radicais que podiam até mesmo iniciar uma guerra contra o domínio da Akatsuki. Se isso acontecesse, isso contrariaria a intenção original de Kyo. Portanto, primeiro, eles precisavam ser derrotados completamente para que o plano pudesse ser executado de forma razoável. Quanto mais profunda a noite, mais gratas as pessoas ficam pela luz do sol. Em outras palavras, somente quando o poder de dissuasão do vilão atingiu seu auge. Será que a aparência da Akatsuki teria mais peso? Para este fim, Kyo chegou mesmo a elaborar secretamente mais medidas. E neste momento, ao ouvir as palavras de Kyo, Nagato e Conan trocaram olhares, ambas percebendo um misto de divertimento e desamparo nos olhos uma da outra. Eles nunca tinham pensado. A Akatsuki, que sempre ostentou a bandeira de uma organização terrorista, estava agora sendo completamente desviada do caminho certo por Kyo. Na verdade, havia se tornado uma organização que queria ser heroína. E ao lado deles. Depois de ouvir isso, Deidara, Kakuzu e os outros se entreolharam com os olhos arregalados, perplexos. O que está acontecendo? Eu pensava que a Akatsuki não era assim naquela época. Não era para determos o mundo shinobi com ataques terroristas. No plano de 3 etapas, existia alguma etapa relacionada a salvar o mundo. No entanto, embora todos estivessem perplexos, naturalmente, eles não questionariam esse plano. Afinal, eles sabiam muito bem que esse plano era, em última análise, criar um mundo shinobi totalmente novo. Ao menos nesse ponto, estava de acordo com a intenção original da Akatsuki. É simplesmente neste plano, a Akatsuki simplesmente se transformou de vilão em herói. E se você curtiu essa história, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar para que ela chegue a mais pessoas. Se quiser apoiar ainda mais e motivar o canal a trazer conteúdos com mais qualidade e frequência, qualquer valor no Pix já ajuda demais. Obrigado por ouvir até aqui, e a gente se vê no próximo capítulo.